Sr. Deputado Michel Seifert dispõe de 5 minutos para colocar as suas questões. Ao Sr. Ministro, eu volto a pedir à sala um pouco de menos ruído para que possamos ouvir e quem nos segue pelo canal do Parlamento possa entender. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro da Educação. Esta audição que o PCP pediu e que poderia servir, ainda que levantada por declarações que não existiram, que poderia servir para esclarecer algumas das questões relacionadas com o financiamento do ensino, ameaça tornar-se na audição dos espectros e dos fantasmas que são levantados com base em citações falsas do Ministro da Educação. E quem fala em citações falsas do Ministro da Educação nem é o CDS, nem é o PSD, é o Jornal Público, por exemplo, que no dia 9/12 tem um artigo do seu provedor do leitor que explica que, com base num despacho do dia 29 da agência Lusa, que cita uma frase que Passos Coelho nunca pronunciou, se levantou um debate que é um debate de interesse público, e nós concordamos, mas está inquinado, estas são as palavras do Sr. Provedor do Leitor, por essa realidade. E o Provedor do Leitor faz o devido enquadramento, cita o que foi falsamente citado e cita o que foi realmente dito, tal como o Sr. Ministro aqui teve a oportunidade de dizer, e até diz mais, a dada altura, até diz que o facto do Sr. Ministro da Educação ter respondido com aquela frase curta lhe valeu a acusação de ter desmentido o Primeiro-Ministro, quando isso de facto não aconteceu, apenas foi a reposição da verdade. E nós podemos estar aqui a tarde toda a discutir estas matérias ou podemos ir passar àquilo que verdadeiramente é importante. E eu não gostaria de alimentar mais este debate, independentemente das vezes que foram levantadas as questões da escola do antigamente, da privatização da escola, dos copagamentos, de um sistema semipúblico, coisas que objetivamente o Governo nunca levantou, mas também dizer-lhe uma coisa, o Governo tem um programa de Governo, onde são explicadas as áreas e os vetores para a educação. Isso nasce daquilo que é possível juntar entre os dois programas eleitorais dos partidos da maioria. Algumas coisas caem porque não são possível haver entendimento, outras são juntas porque se encontra uma forma de o fazer. E esse programa de Governo, julgo eu, não dá de facto, e aí concordo com o PCP, mandato para que nesta matéria se abra um caminho, e que é um caminho que qualquer pessoa perceberia que vai contra tudo o que é feito nos países da Europa. O que não iria contra o que está nos países da Europa, e eu julgo que aí o Governo tem feito um trabalho muito positivo, tem que ver naturalmente com a maior autonomia do sistema de ensino, portanto a passagem de centros de decisão e de capacidade de decisão para junto das escolas, e a integração e a articulação com as escolas públicas que não são detidas pelo Estado. E nós, até lhe devo dizer, Sr. Ministro, e isso, como sabe, é uma ação já antiga do CDS, nós até gostaríamos que houvesse mais turmas com contratos de associação. Mas sabemos também que a realidade, isso vem já do tempo do Partido Socialista e depois do acordo que este Governo já fez com as associações que representam as escolas do ensino particular e cooperativo, é que estão a decrescer o número de turmas no ensino particular e cooperativo. E, portanto, quando uma determinada reportagem televisiva faz uma parangona com o facto de estarem a ser despedidos professores nestas escolas, isso é naturalmente consequência dessa evolução que nós gostaríamos de facto de ver invertida. É um facto, mas também sabemos que neste momento o país está debaixo de uma situação muito concreta. Mas não é verdade, quando o PCP aqui diz, por exemplo, que o entendimento constitucional tem que ser que o Estado é obrigado a construir uma escola onde há contrato de associação. Porque se isso é verdade, então a lei de bases do sistema educativo é inconstitucional. Porque a lei de base do sistema educativo, no seu artigo 58, diz que as escolas particulares e cooperativas com contrato de associação fazem parte da rede escolar, no seu número 1, e diz no seu número 2 que o Estado, quando alarga ou quando ajusta a rede escolar, deve ter em consideração as escolas que já lá existem. Para quê? Diz a própria lei, numa perspectiva de racionalização de meios. E, portanto, quando há colégios com contratos de associação numa determinada região e o Governo ou o Estado, na escola ao lado do Estado, vai fazer obras, vai fazer alargamento e não tem em consideração a capacidade instalada nos contratos de associação, então está a fazer má gestão de dinheiro público, está a fazer uma gestão danosa. Porque há muitas outras escolas do Estado onde não há contratos de associação perto, por não haver oferta do ensino particular e cooperativo, que estão com dificuldades de infraestruturas. E quando se faz uma reportagem e se compara a situação em 2005
sem se dizer qual era a situação do Estado, das escolas do Estado naquela região, quando foram abertos os contratos de associação. E se vai às escolas em 2012, quando entretanto tiveram intervenções da Parque Escolar caríssimas, apesar de haver os colégios ao lado que tinham contrato de associação, que faziam ensino público e, portanto, que recebiam todos os alunos que a Direção Regional para lá enviasse, então está-se a falar de má gestão de dinheiros públicos. E a minha primeira pergunta sobre essa questão é só uma, porque é uma questão que nós precisamos de conhecer e nós fazemos entregar essa pergunta por escrito. É nestas escolas, nas escolas com contrato de associação do sistema público que são detidas por privados. Quantos alunos é que nós temos com necessidades educativas especiais e quantos alunos é que nós temos do primeiro e do segundo escalão do abono de família? São questões muito importantes para nós avaliarmos o real serviço público que essas escolas estão a fazer. E depois precisamos, naturalmente, de saber se a Inspeção-Geral da Educação atuou ou não, porque eu tenho aqui uma notícia, a não ser que esta notícia seja mentira, que diz que nas férias do verão o Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar fez um despacho para se investigarem denúncias de alguns professores sobre estas escolas. Porque problemas na gestão e no dia-a-dia das escolas acontecem nas escolas do Estado também. Tivemos aqui, aliás, da última vez que o senhor veio, uma grande confusão à volta exatamente de uma putativa ação, nem sei se confirmou ou não, de um diretor de uma escola do Estado. Assim como eu ainda não encontrei nenhum professor, e até tenho professores na família, que não me dissesse que trabalha ao sábado. Todos os professores, eu julgo que será impossível à oposição apresentar um único professor que não se queixe, e bem, porque nós sabemos que a profissão docente é uma profissão exigente, é uma profissão que exige muito trabalho dentro de casa, e aliás é por isso que os professores têm os horários constituídos da forma que têm, que não diga que trabalha ao sábado. Misturar estas questões é algo que, pelo menos, para quem conhece o sistema educativo, não deveria ser uma forma de agir. Por fim, porque o importante é nós termos os nossos recursos bem aproveitados. Nós gostaríamos só de perguntar se confirma que o Governo vai avançar com a vinculação extraordinária. E se essa vinculação terá em conta, naturalmente, as necessidades do sistema, porque nós vimos muitos sindicatos a queixar-se da negociação que foi feita, mas também é verdade que os sindicatos representam os professores que já estão dentro do sistema e, portanto, podem ter interesses cruzados e interesses que não são compatíveis com permitir que novos professores entrem no sistema. Nós gostaríamos de perguntar como é que esse processo está a avançar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu começaria pela última questão que o Sr. Deputado, ou pelo uma das últimas questões que o Sr. Deputado referiu, que é o trabalho dos professores. E o Sr. Deputado tem toda a razão. Os professores do ensino público, os professores do Ministério da Educação, os professores do ensino particular e cooperativo, são pessoas em quem nós confiamos os nossos filhos, são pessoas de uma grande dedicação, são pessoas, contam-se entre as profissões que nós mais devemos valorizar na nossa sociedade. É verdade que os professores trabalham de uma forma abnegada, é verdade que nós temos professores bons e temos professores muito bons e temos professores excepcionais, mas todos eles são pessoas, são profissionais que estudaram, que se prepararam para ensinar e que têm um trabalho absolutamente extraordinário com os nossos jovens. É um trabalho que não só na escola é difícil, muitas vezes, porque todos os jovens são diferentes, os professores têm que se adaptar a essa diferença, porque os jovens são mais jovens que os professores e, portanto, têm um ritmo de vida um pouco diferente dos professores, e é difícil porque os professores querem chegar a resultados. E, portanto, eu julgo que é um consenso que aqui existe. A senhora deputada do Partido Comunista também referiu que os professores todos trabalham aos sábados e aos domingos. É algo que todos nós respeitamos muito, que é o trabalho dos nossos professores, e nunca é demais repeti-lo. Agora, vamos às questões que o Sr. Deputado me colocou. Primeiro, alunos com necessidades educativas especiais dos contratos de associação, segundo os dados que me acabaram de ser fornecidos, são 925. E os alunos com a ação social escolar são cerca de 33% dos alunos englobados nesses contratos de associação, ou seja, cerca de 15 mil. Portanto, estamos a falar de números que são comparáveis aos números da escola pública gerida pelo Estado. Deixe-me repetir-lhe também o seguinte. Nós não pretendemos impor em todo o país um modelo de funcionamento. E se existem escolas com contrato de associação que funcionam bem, também concordamos com o Sr. Deputado, não faz sentido nenhum estar a construir ao lado escolas
públicas de raiz, estar a fazer um investimento duplicado que não se justifica. Isso justificar-se-ia caso não houvesse oferta privada que entrasse em acordo com o Estado e caso essa oferta privada não tivesse qualidade. Essa é a nossa política em relação a este problema. Em relação à vinculação extraordinária, tem parte de risco e tem parte com menos risco. Em relação à vinculação extraordinária, o que eu posso dizer é que ainda esta semana ou na próxima este decreto-lei será discutido em Conselho de Ministros e, portanto, eu julgo que é cedo para estar a dizer algo mais do que aquilo que já dissemos. E o que nós dissemos é que nós reconhecemos a necessidade de proceder a esta vinculação extraordinária porque há muitos professores que há muito tempo estão a prestar um serviço abnegado, continuado e em condições difíceis e nós, na medida do possível, na medida em que haja necessidades permanentes que levem à possibilidade de contratação desses professores, nós queremos fazê-lo e queremos fazê-lo ainda antes do concurso nacional. O Sr. Ministro homologa o relatório do Grupo de Trabalho do seu Ministério sobre o custo por per capita dos alunos no ensino obrigatório, mais benéfico, apesar dos cortes todos que já fez, do que no ensino privado, nas escolas com contrato de associação? Homologa a adenda a esse relatório, já considerando alterações de natureza fiscal? Bem, mas podíamos já considerar próximas alterações que estão previstas e que vão ter um impacto fortíssimo nesse relatório coordenado pelo professor Roseta. Bom, era este desafio que eu queria fazer, Sr. Ministro, era discutir coisas concretas, num tempo concreto e sob ameaças muito concretas. Política, enfim. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, no dia 19 de outubro deste ano, o PCP dirige um requerimento ao seu Ministério no sentido de saber quanto tinha sido o financiamento para o ensino privado. A lei obriga a que o Governo publique em Diário da República, mas nós ainda não conhecemos e o Governo ainda não nos respondeu. É o requerimento 24AC, 19 de outubro. Senhor... Financiamento do ensino privado. A senhora deputada tem toda a razão. Tem toda a razão. Há muito tempo que não se encontrava publicado, há 3 anos que não se encontrava publicado o montante de transferências para o ensino privado. Por isso mesmo, nós demos ordem para serem publicadas as transferências de verbas do Orçamento de Estado para as instituições privadas, incluindo o particular e o cooperativo. Já demos ordem, muito antes desta audição. E a publicação... Muito bem. Então, a publicação sistemática está a decorrer desde 23 de novembro. Está a decorrer desde 23 de novembro. O Sr. Deputado já aí tem algumas. A publicação do primeiro semestre de 2011 foi enviada a 29 de novembro. Portanto, nós estamos... Sim, senhora. Portanto, isto está neste momento a ser publicado. E, portanto, Sra. Deputada, se quer referir-se a este Governo, então este Governo retificou uma situação que encontrou. Retificou e portanto, estamos a cumprir a lei. Estamos a cumprir a lei e é importante cumprir a lei de facto. Não há segunda oportunidade neste momento no país. Portanto, aquilo que eu lhe quero dizer também é o seguinte. Na rede pública, aquilo que o Sr. Ministro faz, ou na rede escolar, a primeira medida que toma é aumentar o valor em 5.000 euros dos contratos de associação e foi logo no início. Portanto, para terminar, Sr. Presidente, exorto o Sr. Ministro a abandonar de facto este caminho de hipocrisia discursiva e faço-lhe 2 perguntas. Preocupou-se em algum momento com os dinheiros públicos ao aprovar a rede escolar, por forma a não haver sobreposição entre as turmas de contrato de associação e escolas públicas? Segunda pergunta.